Boa noite. O programa Roda Viva de hoje traz na sua bancada como entrevistadores, convidados, a jornalista Tereza Cruvinel, que foi presidente da TV Brasil e a colunista de política, a Maria Cristina Fernandes, editora de política do jornal Valor Econômico, a repórter Laura Capriglione, repórter especial da Folha de São Paulo, Eugênio Butti, que é professor da ECA USP, também colunista do Estadão e da revista Época, e o advogado Manuel Alceu Afonso, que é advogado do Estadão e é especialista também na questão da imprensa no âmbito do judiciário. Boa noite, Diniz, parabéns, 80 anos. Obrigado. Parece com um corpinho de 79 e 60 anos de imprensa, todo mundo se pergunta como você aguenta. Como você aguenta? Não aguento. Não aguento. Não, mas você, durante muitas décadas, foi diretor de redação, editor, crítico, e aí de uns 15 anos para cá você virou crítico da imprensa, da pedrada em nós outros, jornalistas. Você tem saudade de ser diretor de redação? É melhor desse jeito? Eu gostaria muito. E acho que ainda vou ser de alguma forma, sabe? Eu acho que fazer um veículo jornalístico, embora o Observatório da Imprensa Online seja um veículo mesmo, e o programa de televisão na TV Brasil também é um veículo bem estruturado, bem armado, já há 14 anos, mas eu gostaria muito de fazer um jornal, né? Fazer um jornal, e acho que a periodicidade diária ela é empolgante, né? Ela é empolgante e tem lugar no Brasil para novas formulações e formatos de jornalismo diário. Desses 60 anos de profissão, me diz o que você achou que você fez de melhor e o que você fez de pior. Não, isso é muito complicado. Esse contraste é muito complicado. Eu acho que todas essas fases foram extraordinárias, porque houve sempre muito entusiasmo, ou meu, ou daqueles que trabalhavam comigo, e o processo jornalístico é um processo coletivo de transmissão, de sensações, não é? Que hoje diminui um pouco, porque as redações hoje estão diminuídas e espalhadas, descentralizadas, mas, sei lá, o Diário da Noite que me entregaram para tentar salvar, do Rio de Janeiro, o Diário da Noite do Rio de Janeiro, que eu fiz um tabloide vespertino numa época em que não existiam mais tabloides. A cidade grande, com o trânsito, não deixava mais a distribuição de jornais, e eu tentei e consegui fazer alguma coisa, né? Durante ano e pouco. Fizemos um jornalzinho todo de madrugada, chegávamos lá com o jornal zero, não é? O colunista social saía da boate e ia para o jornal para escrever, e era uma coisa empolgante e fizemos algumas coisas boas, mas esse sonho foi interrompido pela primeira demissão que eu tive, né? O Chateaubriand era amicíssimo do Salazar, e em janeiro de 61, o transatlântico Santa Maria foi sequestrado por um grupo de anarquistas portugueses e espanhóis, né? Para chamar a atenção do mundo sobre o salazarismo, sobre uma ditadura fascista ainda, remanescente da Segunda Guerra Mundial. Eu estava com um repórter lá dentro, né? Fotografando, e conseguimos mandar a película do Recife para cá, para o Rio. Ia sair uma belíssima edição, e aí, de repente, vem a ordem: nenhuma palavra sobre o sequestro de Santa Maria, porque o Chateaubriand é amigo do Salazar. E aí eu falei, não é possível, vamos em frente. No dia seguinte, eu estava na rua. Mas foi empolgante, foi empolgante. E a maior besteira? Besteira minha? Assim, grandes besteiras, não é? Eu me arrependo de algumas polêmicas que eu me envolvi, em que, no calor da polêmica, eu perdi, digamos, o senso exato da palavra e tal. Mas também eu apanhei muito, sabe? Eu apanhei muito. O velho Frias, quando eu disse para ele que queria fazer uma coluna sobre jornalismo, e ele não ia me pagar um tostão a mais, ele ficou felicíssimo com isso. E eu pedi para escrever nas segundas-feiras, ele me deu o domingo, na página 6, muita honraria, é a página que hoje está o Ombudsman.
Mas ele dizia assim, olha, Diniz, você vai arranjar muita inimizade. E ele estava certo, né? Inclusive, eu arranjei algumas inimizades no próprio jornal dele, não enquanto ele esteve vivo. Laura, você quer fazer uma pergunta? Eu quero. Eu fiquei curiosíssima de saber que jornal seria esse que a gente teria o prazer de ler, sendo você o diretor de redação. Não sei. Qual seria a principal diferença? Quais seriam os focos? Quais seriam... Imagino que se essa resposta veio tão rápida, você já tem um esquema. Não, eu tenho. Cada um de nós, eu, você, Mário Sérgio, cada um, Tereza, o Manuel Seu é de outro, Guti, Ana Cristina, cada um de nós tem um projetinho de um jornal. Eu tenho meia dúzia. E um jornal diário acho que faz falta, um jornal consistente, deve ser nacional. O Brasil não é uma entidade federativa em matéria de informação. As coisas que acontecem no Recife não chegam aqui. E assim precisa, antes de tudo, um jornal nacional, com rigor, e um jornal capaz de amarrar tudo aquilo que a internet não consegue amarrar, aquele jorro contínuo de informações que saem desencontradas, excessivas, né? Alguém tem que amarrar aquilo, escolher quais são os fatos realmente aqueles que importam e amarrá-los para que o leitor, o cidadão, tenha conhecimento e avalie, faça analogias, não é? Seria um jornal. Eu não vou dar um nome, porque de repente... Não vai dar o pulo do gato. Não vou dar o pulo do gato, mas está até registrado aí. Vamos ver se um dia acontece. Eu gostaria muito. Muito embora, quero dizer também, que o meu primeiro projeto de vida era ser cineasta. Eu parei em jornalismo por acaso, porque surgiu a chance de ser repórter de cultura de uma revista nova que registrava, que pagava. Era uma revista americana chamada Visão. Então, eu aceitei. Mas eu era crítico de cinema da cena muda e queria fazer cinema e já tinha feito algumas coisinhas e tal, insignificantes. E eu também não gostaria de encerrar essa carreira e essa vida sem fazer uma experiência em cinema também. Então, tá complicado fazer a escolha. Ainda tem tempo. Temos. Maria Cristina. Tenho curiosidade em saber como seria a cobertura política, por exemplo, desse jornal que você ainda tem vontade de lançar, porque hoje, você observa, são 136 milhões de leitores, eu acho que a circulação do jornal está em torno de 4,5 milhões, né? É uma proporção muito, muito pequena de eleitores que leem jornal. E antigamente se dizia que a escolaridade, a renda era um obstáculo, né, para a ampliação dessa circulação, mas tanto a escolaridade quanto a renda têm se ampliado, né? Hoje, eu acho que 40% dos eleitores têm mais de 8 anos de escolaridade. Então, como é que esse seu jornal, né, romperia esse fosso que se abriu entre o jornalismo político e o eleitor? Como se tornar relevante para o eleitor hoje? Olha, na sua área, e aí quero falar sobre você, porque eu acompanho você já há 20 anos, mais ou menos, na Gazeta Mercantil, e você fazia um trabalho espetacular de repórter político, mas não em coluna. Quer dizer, eu acho que a coluna, aquelas colunas gregas, são ruínas, não é? E nós estamos fazendo dos nossos jornais essas colunas todas, e mata a reportagem política. E você fazia a reportagem política na Gazeta Mercantil. Eu acho que é isso que precisa, porque senão fica a obrigação de escrever todo dia. Às vezes as colunas são muito longas, o redator tem que encher um pouco de linguiça, e tem que fazer todo dia. Então, eu tenho a impressão de que esse formato tem que ser rediscutido. A reportagem política precisa ser reavivada. Em que moldes essa reportagem? Em que moldes essa reportagem política? Inclusive indo a plenário, né? Eu acho que não se vai mais a plenário. E eu sou de um tempo em que se ia ao plenário, se obtinha a notícia no plenário. O plenário era o coração do país, não é? O plenário. Hoje em dia está difícil fazer deputado ir ao plenário. Então... Pois é. Mas no tempo em que você fazia jornais, também os jornais não atingiam a massa da população, muito menos do que hoje. Né? Mas eu acho que, pelo menos, aqueles que os jornais atendiam
tinham mais informação do que, digamos, a coluna fechada, muito analítica, um pouco cerebral, necessariamente, porque é uma coluna, digamos, separada da palpitação da notícia. Eu iria por esse caminho. Eu acho que o jornalismo brasileiro ficou muito espremido pelas colunas. É minha opinião, mas também tudo isso, na hora de fazer jornal, a gente, de repente, percebe que está errado e as doutrinas vão para a gaveta e a gente experimenta coisas novas. Gênesis, queria retomar aquela questão que começou a ser, que você respondeu parcimoniosamente aí para o Jornal da Cultura, ou seja, retomando lá os 60 anos atrás, quando você começou na imprensa, nessa revista Visão, e você passou por tantas publicações que já não existem mais, tanto revistas como Manchete, Fatos e Fotos, Diário da Noite, Última Hora, Jornal do Brasil, o caso mais clássico, o jornal que você, né, reformou e acho que deu as bases, né, digamos, técnicas e estéticas dos jornais, né, contemporâneos. Mas desses veículos para cá, desta imprensa em que você entrou e na qual você ocupou tantas posições, para a imprensa hoje, quais são as diferenças que você destaca, para o bem e para o mal? Só um reparo, e é importante, eu não fiz a reforma do Jornal do Brasil, ao contrário, eu mantive a reforma do Jornal do Brasil porque o dono do jornal queria acabar com a reforma que tinha feito o jornal dele famoso. Quer dizer, essas loucuras que só dono de jornal no Brasil comete. Mas, você então, consolidou, né? Ali, eu mantive durante os 12 anos que fiquei lá. É claro que evoluiu alguma coisa, ou involuiu, não sei, mas basicamente aquilo que o Amilcar de Castro, Odilo, Jânio de Freitas bolaram, ficou. Mas o que eu acho é que naquele período o negócio do jornalismo tinha mais vibração. O jornalismo de hoje ele ficou um pouquinho mais tecnicista. Não quer dizer que seja melhor, não é? E hoje criam-se modalidades de jornalismo de precisão. Ora, jornalismo de precisão é todo jornalismo. O esportivo é de precisão e o jornalismo jurídico é de precisão. Todo jornalismo é de precisão. Então, a gente está se deixando levar também por uns tecnicismos que nos desviam, sabe? Desviam das coisas. Eu acho que jornalismo é pulsação, jornalismo é inspiração, jornalismo é ciência também, é ciência, você tem que estudá-lo como ciência, mas praticá-lo como artista. Os jornalistas são mais profissionais hoje do que naquele tempo? São mais preparados? São. Hoje você tem mais acesso à informação e a competição é muito grande, os salários no topo são muito altos, há uma competição grande, não é? Eu sou de um tempo em que você tinha que trabalhar em 2 jornais. Eu, quando cheguei no Jornal do Brasil, de manhã eu trabalhava no Fatos e Fotos. Até 2 horas da tarde, fechava uma revista semanal vibrante, depois ia para o Jornal do Brasil para fechar um jornal matutino vibrante também. E teve um período que o Jornal do Brasil comprou a Tribuna da Imprensa, que eu ainda dava uma passadinha na tribuna para dar uma ajeitadinha lá. Então, era um negócio realmente energético, vital, não é? Eu sinto que isso os jornais não estão passando para nós. Mas ali para o Jornal da Cultura você começou a falar do papel da internet e parece que você fazia um reparo. Fazia. Eu faço. Vão me desculpar os colegas e as colegas. Eu acho que talvez seja coisa até que venha um paradigma de fora do jornal, mas está se escolhendo um caminho para o jornalismo que é o jornalismo, um jornalismo que abre mão das suas vantagens, o que se chama vantagens competitivas, né? O jornalismo impresso pode ser muito melhor do que o jornalismo digital, porque ele tem tempo de fechamento, à noite, que é o período, é o lapso natural. Ele pode ser elaborado, ele pode ser trabalhado, ele pode oferecer ao leitor um fato arredondado. E hoje está se jogando fora essas vantagens, não é? E eu lamento isso, porque a geração de leitores
que a minha geração de leitores, ou as duas anteriores, eles recebiam do jornal mais vibração. Eu acho que hoje não recebem tanto. Eugênio, faz uma pergunta para o Diniz, por favor. Diniz, sobre a sua formação, você não completou Nada. a universidade, a faculdade, embora depois tenha sido professor visitante de Colômbia e logo começou a dar aula na PUC do Rio de Janeiro. Na década de 70 você foi para a Colômbia, né? E já tinha dado aula na PUC, é professor até hoje, gosta de ser professor, escreve sobre o casamento entre o ensino e a prática da profissão e tudo. Mas a sua formação inicial é muito interessante e talvez pouco comentada. Está fazendo 80 anos agora esta semana o economista Paulo Singer. E vocês são contemporâneos ali de formação, participavam da mesma organização, uma organização na adolescência, de inspiração socialista. Sionista socialista. Sionista socialista. E dali você vai para essa paixão pelo cinema e tudo. Como era a militância naquele tempo? Era o que, anos 40? Fim dos anos 40 e, sobretudo, era um partido antiburguês, não é? E pregava, quer dizer, o grupo... Como chamava? A ala juvenil chamava Dror. Dror, em hebraico, é andorinha, símbolo da liberdade, né? Mas era a juventude do partido que criou o Estado de Israel, o Partido Trabalhista, né? Do Ben-Gurion e de outras figuras assim. A minha casa é uma casa de social-democrática. Meu pai era social-democrata na sua juventude, na Rússia ainda. Então, eu tenho essa formação elementar, né, da social-democracia e por isso que eu vejo... Lamento que o nome social-democracia não signifique nada no Brasil, seja usado assim, de uma forma... Mas a minha formação foi essa, foi de trabalho. Nós decidimos parar de estudar, porque o diploma era um símbolo da burguesia. Eu fui trabalhar fazer um curso de tratores no quilômetro 47, na Escola de Agronomia lá do Rio. Depois trabalhei em uma oficina de automóveis. E aprendeu? Você conserta um automóvel? Assim? Não, eu já esqueci. Mas eu trabalhava, sujava as mãos, vestia macacão, essa coisa toda. E era militante, tempo integral. E é interessante porque depois, no seu livro clássico, O Papel do Jornal, que é impressionantemente atual, tiradas as questões de... circunstâncias óbvias, mas o pensamento dele é impressionantemente atual. Você defende o diploma do jornalista, uma posição que mais recentemente me parece que agora você enxerga com uma certa relativização, mas no livro você defende o diploma do jornalista e dizia que havia uma campanha patronal contra o diploma do jornalista. E uma ironia, porque hoje o diploma de jornalista às vezes é uma bandeira para proteção de um privilégio ou de uma visão de mercado ali, de reserva de mercado, para jornalistas e para assessores de imprensa. Duas confusões, né? Uma que só pode praticar jornalismo aquele que tiver o diploma, que já não é mais assim. A outra que assessor de imprensa também é jornalista e que tem que ter reserva de mercado para o jornalista ser assessor de imprensa. Hoje, passado o livro, passada essa formação, como você vê essa questão? Olha, você tocou num ponto interessante, mas aí tem várias questões sobrepostas, né? Eu acho que, como em Portugal, o assessor de imprensa, o jornalista que vai fazer assessoria de imprensa, ele pega a sua carteirinha de jornalista, devolve ao sindicato. Isto eu sei porque eu morei 8 anos em Portugal e vi vários jornalistas importantes, bons jornalistas, que foram fazer assessorias e devolviam a sua carteira porque, naquele período, ele estava comprometido com... Ele não buscava a verdade, ele já estava a serviço de uma verdade, entre aspas, né? Então, aqui tem um problema sério, né? Tem um problema sério que nós precisamos encarar. Infelizmente, os sindicatos hoje têm, a maioria dos seus membros são assessores, né? Porque é mais fácil.
O governo está aí para absorver, digamos, muitos jovens idealistas, né? Então, os sindicatos hoje vivem, digamos, da assessoria. E é um erro. Eu acho que nós tínhamos que fazer 2 sindicatos, é legítimo, né? Não são profissões, não há uma melhor do que a outra, são diferentes. E tem que ter sindicatos, guildas, né? Diferentes. Agora, todo esse meu empenho no papel do jornal sobre o diploma na realidade, um pretexto para defender a profissão. Porque existem pessoas que até hoje, e eu cito nominalmente, meritíssimo Gilmar Mendes, ex-presidente do STF, que disse no seu voto, para justificar sua denúncia ao diploma, ele diz que jornalismo não é profissão e compara com um chefe de cozinha. Eu acho isso inominável. Ele tem que pedir desculpas, não apenas aos jornalistas, mas à história. Ele está cometendo um erro, ele está esquecendo 2000 anos de jornalismo, porque no Senado romano já tinha as atas de urna, acta de urna, e tinha os diurnali, que eram os jornalistas que escreviam as atas. Então, a profissão existe, não é? E ele não pode cometer essa leviandade de fazer blague com uma coisa séria, né? Uma coisa que todos nós, não apenas eu, estamos dedicando as nossas vidas. Então, a argumentação dele foi brincalhona, e eu não compreendo isso na Suprema Corte Brasileira. Não é? O Diniz, é um prazer revê-lo e é uma honra entrevistá-lo, né? Embora aqui perdido no meio de tantos jornalistas assim e tal, eu sou um rabo querendo saber algumas coisas de você, e as coisas são bem objetivas. Quer dizer, nesses 60 anos de combate, um combate bravo, reconhecido por todos, você sentiu medo? Você já sentiu medo no tempo do regime militar, ou antes dele, ou depois dele? Sentiu medo? Não. Nenhuma vez. Fui preso, mas foi logo naquele período em seguida ao AI-5, em que ainda não havia torturas, as torturas começaram logo depois, e os tapas e tudo. Medo eu não tive, essa sensação ainda me é desconhecida. Talvez com a idade, com as fragilidades inevitáveis, eu talvez venha a sentir algum medo. Por enquanto ainda não. Já fui bom de briga, fiz curso de defesa pessoal em tempos imemoriais. Então, medo físico não é muito. Agora, já senti muita indignação. Muita indignação. Por exemplo, com o Gilmar Mendes. Com o Gilmar Mendes. E eu vou persegui-lo durante alguns anos até que ele faça alguma coisa para limpar a barra dele. Ele não está me fazendo um favor, é fazendo a favor a biografia dele. Não é? Agora, quero dizer o seguinte, uma figura que me inspira e que nos aproxima é o seu avô, Dr. Alceu Amoroso Lima, que é uma grande figura, uma doce figura. Era o sorriso mais alegre, mais infantil, no bom sentido, que eu ouvi. Uma pessoa que mudou de posições, ele veio de uma posição, vamos dizer, à direita e suavemente foi para uma posição, que eu não digo de esquerda, mas de democracia, de humanista. Né? E estivemos próximos em muitos episódios, não dá tempo para contar todos, mas eles me fazem bem a mim e essa minha pequena biografia. Muito obrigado. Eu queria voltar ao assunto que você disse que hoje a imprensa está pior do que era antes. Olha, pelo que eu me lembro, pelo que eu li nos livros, o Estadão não dava notícia internacional na primeira página. O Jornal do Brasil era um jornal que as primeiras páginas eram de classificados. No Cruzeiro, o Davi Nasser vendia matéria, o Chateaubriand vendia matéria. A Manchete também era uma revista muito mal feita. O Bloch fazia aquilo... Venal. O Milagre Brasileiro foi comprado pela ditadura. Isso. Hoje você tem, mal ou bem, um punhado de jornais sérios, que se esforçam, que tem uma rede boa, que não vendem matérias, revistas também, programas de televisão.
Então, eu acho que pode ter havido um progresso, em alguns outros pontos ter regresso, mas eu não entendo essa tua dizer, não, a imprensa era melhor. Eu não acho, Diniz. Não, eu acho era que melhor nesse sentido maior, no sentido maior da palavra, de que ela estava oferecendo, na competição midiática, ela estava oferecendo alternativas mais substanciosas, com mais substância, não é? Eu estou me referindo ao período em que eu estive no Jornal do Brasil. Não é? A luta entre o Jornal do Brasil e o Globo era um vespertino, mas saía de manhã e queria ocupar, sobretudo, o nicho do domingo, que lhe era proibido. Essa foi uma luta de qualidade extraordinária, que eu não encontro nos jornais de hoje. E, sobretudo, porque hoje os jornais não brigam entre si. Também esse é um dado também muito importante. Eles estão, digamos, eles combinaram uma tonalidade, o diapasão está ali, eles ficam todos no mesmo diapasão e não se dão cotoveladas. E o jornalismo tem um quê de cotovelada, em termos, né? Não precisa xingar e fazer como Paulo Bittencourt desafiava para duelo o Juracy Magalhães, né? Não é assim. Mas tem que ter um pouco de vibração, de controvérsia, não é? E a imprensa não tem essa controvérsia. E aí ela vai se acalmando. De vez em quando tem coisas extraordinárias. A última, eu disse à autora, quero lhe dar 2 beijos nas bochechas, Miriam Leitão, e dei, eu não dei no ar, porque o trabalho que ela fez é extraordinário. É extraordinária. Essa matéria, História Incompleta, sobre o Rubens Paiva, é um trabalho espetacular e mostra que o jornalista está cumprindo o seu papel, não está esquecendo. Outra coisa também, outra dúvida minha, quando você fala que existia mais vibração, existia mais paixão e tal. Bom, hoje você vai para a internet, é uma xingação mas total. isso é outra coisa. Não, mas inclusive nos sites de grandes órgãos, sabe? Que é uma partidarização, uma burrice e tal. Então, vibração... Qual vibração você está querendo? A vibração do jornalista, do fazer com entusiasmo, a inspiração, sentir que você está contribuindo, está vivendo a história. E olha, eu não sou ator, eu não estou fazendo retórica, eu estou tentando reproduzir, com as palavras que eu tenho hoje, as emoções que eu vivi em tempos não tão distantes, sabe? E eu não sou retrô, eu não negócio, não, tudo que é nostalgia é bom, não, teve coisas ruins, nós sabemos, mas havia alguma vibração que eu não encontro mais. E também os tempos eram mais definidos, talvez, hoje as coisas estão muito difusas, a gente não... muita informação e não se consegue... definir com clareza, digamos, personagens, situações. Não estamos sabendo, falamos tanto em Grécia, não sabemos que quem jogou a Grécia no buraco foi a direita grega, que está ameaçando voltar ao poder, usando uma linguagem pseudo-esquerda para ela ser eleita, né, que vai ter eleições agora. Isso passa assim, notinha do jornal, e a gente não está acompanhando o desenvolvimento do mundo. Diniz, vamos falar um pouco de censura? Pode ser? Vamos. O jornal Folha de São Paulo, há pouco tempo atrás, foi vítima de uma censura que veio do Superior Tribunal Militar, proibindo que o jornal acessasse o processo a que respondeu a presidente da República. O jornal Estado de São Paulo está há 2 anos e 10 meses sob censura. Parece que o risco hoje é da censura judicial, não é? Quer dizer, a censura decretada... O censor togado. Pois é, decretada pelo poder do qual menos se espera que isso venha a acontecer. Como é que você encara tudo isso, além da tristeza? O problema da censura no Brasil, eu já tentei levantar várias vezes, mas para levantá-lo você tem que ir à raiz, e aí você vai à raiz, você fere até a fé, fere a religião. O Brasil foi descoberto em 1500, e de 1500 a 1808 teve censura. Nós, digamos, a nossa pré-história é controlada, não é? E eram 3 censuras, a inquisitorial,
episcopal e a Santo Ofício. A inquisitorial do Santo Ofício. Eram 3 sabe, e tudo isso continua. Isso continua. O grande Lima Barreto, o escritor que escreveu o livro, não é? Como é o nome do livro do Isaías Caminha, né? As Memórias de Isaías Caminha. Do escrivão Isaías Caminha. Como? Memórias do escrivão. Do escrivão Isaías Caminha. Ele retratava um jornal. Como ele trabalhava ou trabalhou no Correio da Manhã, acharam que ele estava retratando o dono do jornal, o Edmundo Bittencourt, e o jornal em si. Aí decretaram que o livro era ruim, decretaram que ele devia ser banido do meio jornalístico. Ele morreu bêbado, louco. Não é? E nas biografias que se fazem sobre ele, esse dado não é lembrado. Quando eu comecei em jornalismo, eu tinha um colega, repórter também, e ele dizia assim, o nome Lima Barreto está na lista negra do Correio da Manhã, não pode sair. Isso, em 52 que eu comecei. Você foi fotógrafo também? Eu também fotografava por causa do meu gosto por cinema. Por cinema, não é? Então, essa coisa da censura, ela está muito incrustada no jornalismo brasileiro. E eu, um dia, tive que fazer uma palestra aí sobre as minhas vivências censórias, e eu vi que a censura militar, que foi prolongada, mas sobre o número de episódios em que eu fui censurado pela mídia privada, pela iniciativa privada, em quantidade é muito maior. Qual que foi o episódio mais grave de censura? Porque que você acabou de contar foi no Chateaubriand. Chateaubriand ou foi Você primeiro? pôs a matéria na rua e depois foi embora, tá certo? Fui mandado embora. Então ali não teve a censura. Não teve, porque eu não pude continuar. Eu fui punido, Sim. Eu não pude continuar, eu não pude... Inclusive, eu tinha já um editorial para o dia seguinte, que eu guardei até hoje, não pude publicar. Né? E, aliás, fui demitido com muita cortesia, porque o João Calmon, que era o braço direito de Chateaubriand, um homem, uma bonomia extraordinária, um homem delicado, depois senador da República, falou, não, desculpe, não dá mais e tal. O velho ficou possesso, ele é muito amigo do Salazar, fui embora. Mas que outro caso você lembra? Tem muitos outros. A censura da ditadura militar, qual foi o episódio? Não, mas vamos antes vamos antes, você tem na Folha, eu fui demitido da Folha algumas vezes, né, por telefone pelo Boris Casoy. Né? Por quê? Porque eu acusei o Paulo Maluf de ser o responsável pela repressão da greve, aquela grande greve do ABC. Eu escrevi na sua isso, coluna? Na coluna política que eu escrevia na página 2, AD. Né? Uhum. Eu escrevi isso, não saiu. No dia seguinte, eu escrevi outro artigo dizendo a mesma coisa, não saiu. Entre o segundo e o terceiro dia, porque tinha um fim de semana, eu botei a matéria no Pasquim. Saiu, e aí o Boris ficou furioso e me demitiu. Então, isso é iniciativa privada que faz, não é? E os embargos, e as más vontades, agora mesmo tem aí, mas ainda não se consumou, mas já estou sabendo que um artigo que eu escrevi sobre a necessidade da democracia secular e laica no Brasil, escrevi um artigo para uma cadeia de jornais que eu colaboro, soube que esse artigo pegou mal e que virão consequências. Então, não há liberdade. A iniciativa privada no Brasil não dá liberdade. Ela reclama a liberdade, ela luta contra os Chávez, que é um caudilho realmente sem nenhum respeito pela convivência democrática, mas a imprensa também é dura. E ela se deixa infiltrar por setores muito retrógrados, religiosos e políticos. Diniz, você tem uma discussão no Brasil, no nível dos políticos, sobre a propriedade de uma lei regulamentando o trabalho da imprensa, a lei dos meios de comunicação. Você acha que é boa uma iniciativa desse tipo, ou os jornalistas devem responder à lei comum do país ou não? Não, olha, o país, a pátria, a matriz da livre iniciativa é os Estados Unidos. Inglaterra e Estados Unidos. Os Estados Unidos, em 1934, portanto, há 78 anos,
o Franklin Delano Roosevelt criou uma comissão reguladora, chamada FCC, Federal Communications Commission. Mas antes já tinha uma regulação do cinema, autorregulação do cinema, teve antes regulação do rádio. A regulação dos Estados Unidos faz parte, eles sabem que tudo tem que ser livre, mas tem que estabelecer em algum momento algum tipo de limite. Agora, na Inglaterra, a imprensa toda, inclusive o Economist, que é um jornal, um baluarte do conservadorismo e da livre iniciativa, ele disse, olha, a autorregulação não funcionou na Inglaterra, com o caso do Murdoch, e vamos precisar fazer alguma coisa mais eficaz, mais dura, inclusive chamando jornalistas e empresários para prestarem conta. Ora, é indispensável isso. Essa essa Rebecca Brooks, o braço direito do Murdoch, que está no Shilling Drop, merecidamente, ninguém levantou a voz para defendê-la, vítima da censura do governo. Não, ela foi para o Shilling Drop porque ela realmente cometeu delinquência. Agora, como seria feito isso no Brasil, em linhas gerais? Como você veria? Não sei. Não sei. Não existe tanta coisa de mim. Eu sei apenas o seguinte, que esse debate tem que ser travado com grandeza. Nós temos que perder certas travas ideológicas. Temos que ver que existem coisas além dos partidos, não é? A comissão, o Conselho de Comunicação Social está previsto na Constituição. Sarney segurou ele 14 anos, não deixou ser criado. Afinal, foi criado, funcionou um mandato só. Ele não tem poder, mas ele era um fórum. Lá podia se discutir. Você acha que é proposital a confusão entre regulação e censura ou cerceamento? Porque sempre que se discute regulação, aí se transfigura aquele debate sobre censura, sobre controle. Eu acho que há uma intenção. Não faltaria esclarecimento que regulação é outra coisa? É outra coisa. Primeiro o seguinte, a autorregulação é válida, mas ela não pode ser única, como se provou na Inglaterra. Não é? A Press Complaints Commission, que agora foi desfeita porque ela não conseguiu controlar, digamos, os maus instintos do grupo Murdoch. Então, tem que se criar alguma coisa nova, e tem lá um Lord Justice que está estudando isso, Levinson, ele está estudando isso e ele vem com coisas novas. E o Economist acha que tem que mudar muita coisa, porque assim como está... Mas ali ainda seria nos marcos de uma autorregulação. Eles estão falando de um organismo pelo qual a própria indústria, o próprio mercado estabelece os seus próprios parâmetros. Não... Mas a sociedade também, as pessoas... Sim. E não seria a indústria que ia chamar o repórter delinquente, seria Mas isso, o PCC lá, é engraçado essa sigla PCC, porque ela tem aqui um significado, mas... a Press Complaints Commission, ela já tinha, e é curioso que já havia reclamação sobre escuta telefônica, e eles não conseguiram dar sequência para isso aí. Ela não tinha força. Mas eles não estão chamando o Estado para... isso é uma questão interessante. Não, eles não estão chamando o Estado. Para vigiar a empresa. Não, é a sociedade que vai se organizar. É a sociedade, e aí é algo mais próximo de uma autorregulação. Mas não tropa. Mas não trocam. Agora, no Brasil, o que se fala muito é a necessidade de regular o mercado da radiodifusão, principalmente. Aqui nós temos deputado que é dono de emissora e não conta, é escondido. Aí tem mistura de igreja com emissora. Também não pode. Concentração da propriedade, né, da concessão em poucos grupos, né? Concentração Isso, às vezes uma concentração de propriedade numa empresa só que manda numa região inteira. Que o Roosevelt na FCC não deixou. Então, essa questão é que não acontece. Isso aí não avançou no Brasil. Cruzada. Os Estados Unidos, desculpa, só querendo agregar, propriedade cruzada que os Estados Unidos não permitem. Permite até um certo nível. Limite. No Brasil não houve uma lei que regulamentasse isso aí, completando o que a Constituição queria. Sabe por quê? Porque a gente fica à espera de leis, e leis não são suficientes. Nós temos que criar o clima para que a lei seja produzida.
e atenda a todos. Eu vou me permitir uma digressão até futebolística, não é? O negócio do Fla-Flu. O Brasil está muito marcado pelo Fla-Flu, não é? E aí eu descobri, lendo uma magnífica matéria no Globo... Eu acho que diminuiu agora o Fla-Flu, então que está mais fácil discutir isso agora. Mas a verdade é o seguinte, o Fla-Flu, segundo a matéria histórica do Globo, brilhante, não existe, porque o Fluminense, o Flamengo, é uma dissidência do Fluminense. Então, não podem ser inimigos, porque são praticamente irmãos incubados. Eles estão fazendo 100 anos, né? Mas o São Paulo não é dissidência do Corinthians. Nunca foi e jamais será. Mas esse espírito do Fla-Flu é que impede que a gente sente pessoas que até sejam, que votem diferente, mas sentem e escuta, o que nos une? O que a gente pode fazer junto? Isso é que falta no Brasil. E as novas gerações não têm condição. Eu acho que nós, os velhinhos, vamos poder fazer isso. Sentar, pegar 2 velhinhos, escuta, vamos ver como é que a gente faz uma coisa juntos, sendo diferentes. Aí vai dar para fazer... Quem você chamaria para essa conversa? Não sei. Sem chamar ninguém de velhinho. Eu estarei dirigindo o jornal com a Maria Cristina Fernandes. Ela, repórter política, e eu... Ô, Diniz, um outro tema que também surge nas discussões entre os políticos, também envolve um pouco os jornalistas, é a questão do direito de resposta. Querem agora um direito de resposta mais expedito e mais firme. O que você acha disso? É verdade? Precisamos ter isso ou o direito de resposta está... Eu acho que precisa, não pode ficar aleatório, não pode ficar engavetado nessa justiça paquidérmica que é a nossa, não é? Realmente, quando a pessoa se sente agredida ou desonrada, ou ferida nos seus brios, ou invasão de privacidade, sei lá, tudo isso, ele tem que ter o direito de responder. Agora, tem que se criar um mecanismo jurídico que seja capaz de atender essas premências, né? Premências pessoais, não é? Agora, acabou-se com a lei de imprensa na base demagógica. Não, acabar com o entulho autoritário. E aí, a lei de imprensa tinha lá um itemzinho relativo a direito de resposta. Mas acabar com o entulho autoritário, tal, aí acabou-se com tudo, agora tem que de novo, passar os 2 anos, agora tem que ter um direito de resposta. Quer dizer, a gente tinha que parar para pensar um pouco mais, porque as coisas são no Brasil um pouco atabalhoadas demais, e a imprensa não tem tempo de dizer assim, espera aí, gente, isso está errado, isso está certo, isso está errado. A imprensa é a grande... a imprensa é um magistrado, não é? Deveria ser, espero. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo no Roda Viva e a gente volta daqui a pouco com Alberto Diniz. O Roda Viva ao vivo conversa com o jornalista, criador do Observatório da Imprensa, Alberto Diniz. O programa, mais uma vez, como todas as semanas, ilustrado pelo nosso cartunista, o Paulo Caruso. Diniz, falando ainda no tema justiça, cada vez mais a gente vê jornalistas processando jornalistas, indo à justiça para processar jornalistas. Houve um caso recente, muito falado, um apresentador, que até você caracterizou de linchador, teve que publicar uma retratação em 2 jornais, dar 30 mil reais para órgãos de caridade. O que você acha dessa prática? Jornalista processar jornalista? É legítimo. Se sentir ofendido, você não pode proibir, não é? Agora, o que eu acho positivo é que se ele tem um veículo, que seja blog ou impresso, que ele tente usar esse veículo não para ofender, mas para manter um debate. Quer dizer, o que eu acho que está faltando é um debate de alto nível na imprensa. E aí, porque isto não é permitido, porque isso saiu de moda, a coisa vai para os porões, não é? E aí, isso eu acho extremamente ruim.
o debate, a briga, a controvérsia, não é? Havia um jornal no Brasil, copiado de um título francês, chamado Jornal de Debates. E era o velho jornal de debates francês, né? Quer dizer, o negócio de debater, essa é a função da imprensa, né? Debater, dar a notícia, debatê-la, mostrá-la, revirá-la, contraditá-la. Eu acho que está um pouquinho parado. E aqui eu queria só retomar para amanhã eu chegar numa redação e eu não ser linchado, né? Você está dizendo que a gente não faz bom jornalismo. Não é, meus queridos amigos. O negócio é esse. Eu leio, entre os jornais que eu leio todos os dias, está o El País impresso, a edição latino-americana impressa aqui em São Paulo. E eu me divirto pegando assim, bom, essas matérias não poderiam sair aqui porque são matérias espanholas ou muito europeias, não é? Mas essas matérias aqui, internacionais, essas tinham que sair no Brasil. E não saem. E não saem. Vão sair quando se tornarem crises agudas. Aí já... Tem uma pergunta, falando do Singer, tem uma pergunta da Suzana Singer, que é ombudswoman da Folha. Ela fez para você. Diniz, há 37 anos você tinha uma coluna Jornal dos Jornais, na Folha de São Paulo, em que você fazia crítica da imprensa nas páginas da imprensa. Hoje, pouquíssimos jornais têm espaço para autocrítica e um canal direto com o leitor. Por que você acha que essa situação continua assim? Porque o velho Frias tinha razão, sabe? Você só vai arranjar inimigos, disse ele para mim, quando eu ofereci a criação de uma coluna de comentários sobre a imprensa. O jornalista não gosta de ser comentado, ele não gosta de ser observado. E veja bem, a palavra observar foi uma invenção nossa, porque a observação não é nada perigoso. A observação é uma forma de você intervir num fenômeno sem mostrar que está intervindo. Né? Quer dizer, é uma coisa positiva de sociedades avançadas. Mas os jornais e jornalistas não querem ser vasculhados, não querem ser arguídos. Há uma onipotência embutida no processo jornalístico brasileiro e talvez latino-americano, não sei, mas no brasileiro, sim, de não admitir ser criticado. Mas não, Laura. Tudo bem, tem poucos críticos assim oficiais e tal. Com isso não estou dizendo críticos chapa branca, estou querendo dizer críticos ali que foram colocados para esse fim nos jornais. Mas eu, como repórter, vejo que nunca a gente foi tão criticado quanto é hoje. Quer dizer, se multiplicaram de uma tal maneira os críticos, e a gente está, quando a gente faz uma reportagem o tempo inteiro, a gente está sob fogo cruzado, quer dizer, e não é só o xingamento que vem, mas vem também a crítica ponderada, vem o cara que fala, olha, você esqueceu de falar, de olhar esse lado, você... Quer dizer, eu sinto que nós jornalistas temos hoje uma possibilidade de melhorar como nunca tivemos. Isso é verdade. E eu acho que todos nós que estivemos envolvidos com esse processo de media watching, de observação da mídia, nós ajudamos a criar essa mentalidade, não é? Mas essa vigilância que se exerce, que a Laura está citando, que realmente existe, é um fenômeno recente, quer dizer, um interesse enorme da sociedade pela mídia. Na Argentina não é assim. Mas ele está, o que a Suzana já falou é que ele está muito, não existem nos espaços nos jornais, nos veículos, né? Então, assim, o observatório é quase solitário, né? O jornal dos jornais na Folha de São Paulo foi uma inovação. Naquele momento, essa história que você já contou, doutor Frias, você vai arranjar inimigos e tal. Então, mas essa vigilância que gera até um fla-flu, uma espécie de fla-flu, que a Laura se refere, ela está na blogosfera, né? Mas na própria mídia, é isso que a Suzana está dizendo, você não tem espaços, né, na própria mídia. E isso que eu queria que você discorresse mais. Essa postura refratária à crítica e ao debate da mídia é dos jornalistas? É dos donos da mídia? É de quem? Porque de tudo. Nos Estados Unidos você tem até uma disciplina acadêmica, a media criticism, né? Tem. Você tem especialistas e não é visto como atentado à imprensa.
Pois é, mas no Brasil o processo é onipotente. O jornalista é arrogante. Eu não diria arrogante, porque aí já tem aí uma conotação pejorativa, negativa. Eu acho que ele é onipotente. Não é? Onisciente. Onisciente. Ele falou, está falado. Não é? E eu acho que os grandes jornalistas sabem reconhecer que erraram e voltam. E nós tivemos grandes jornalistas. Essa geração, a minha geração, felizmente alguns morreram prematuramente. Cláudio Abramo, por exemplo, é um jornalista extraordinário que, infelizmente, ele foi passado para trás. A Folha não soube aproveitá-lo, depois ele ficou muito triste. Acho que ele morreu de tristeza. Maria Cristina, quer fazer uma pergunta, por favor? Sim, eu queria retomar a questão do jornalismo e internet, né? Os jornais sempre se pautaram por alguns consensos, né? E em cima deles hierarquizam a notícia, né? Que é livre mercado, a eficiência do Estado e as liberdades democráticas, né? E a hierarquia de notícias segue mais ou menos esses conceitos. Aí chegou a internet, embaralhou isso tudo, né? Você tem, por um lado, os fatos sendo olhados por vários ângulos e também tem muito partidarismo, né? Muito. Agora, você consegue distinguir que consensos essa informação da internet está produzindo ou com base em que consensos essa informação é difundida? Nós não estamos produzindo consenso. Essa a minha preocupação quando eu vejo a cobertura, sobretudo internacional. Quer dizer, o Obama, de repente, virou uma figura abjeta, criticada. Por quê? Porque ele tem preocupações sociais legítimas. Os Estados Unidos precisa de um presidente que tenha preocupações sociais depois dos dois Bush, né? E depois de uma série de outros presidentes que fizeram, com a questão social, fizeram uma brincadeira. Os Estados Unidos precisa, os Estados Unidos tem. Hoje, em matéria social, tem níveis de países emergentes. A questão da saúde é vergonhosa nos Estados Unidos. E parece que o Obama conseguiu criar uma coisa lógica, não é? Mas a crítica, o ressentimento que há na imprensa brasileira com relação ao Obama é incrível. E gozado que, quando ele se candidatou, havia um entusiasmo. Eu via um entusiasmo, primeiro presidente, aquele que pode ser o primeiro presidente negro nos Estados Unidos, e, de repente, todo aquele brilho dele, aquele fulgor intelectual dele, ficou sufocado pelas avaliações ideológicas de que ele é pró-Estado forte, que ele é socialista, que ele queria acabar com os bancos e queria não sei... Ora, os bancos tiveram um papel horrível na crise de 2008. Nós sabemos. O mercado financeiro... E ele fez um pouco, ele podia ter feito mais. Havia, junto a ele, alguns economistas que queriam, Paul Krugman, que pleiteavam medidas mais drásticas contra o mercado financeiro. Mas eu não entendi. Essa visão sobre o Obama prosperou em alguns meios na internet nos Estados Unidos e na imprensa. Mas no Brasil também. Eu pego alguns colunistas, especialistas, e são anti-Obamas. Eles escrevem anti-Obama, não é? Em jornais importantes, não vou citar nome, nem importa. Mas eu vejo esse... de novo, eu me permito usar essa metáfora futebolística do Fla-Flu, né? O brasileiro não consegue, sobretudo na imprensa, chegar e dizer, não, essa figura é assim, mas tem coisas boas. Eu acho que o Obama é um avanço extraordinário na vida americana. Eu acho. Eu não encontrei outro presidente, e olha que eu acompanho bem, quer dizer, vi uma reeleição do Franklin Delano Roosevelt, depois ele morreu, mas não vi nos Estados Unidos alguém que tivesse as condições de fazer algumas revoluções que ele pode fazer, culturais. E há uma má vontade contra o Obama na imprensa brasileira, que a mim me incomoda. Porque não é verdadeira. Se pegarmos outros jornais europeus,
O próprio El País trata ele quando erra, e quando acerta, acerta. Eugênio, uma pergunta antes do intervalo, por favor. Eu achava que o Diniz, quando comentou bons momentos e maus momentos, que ele fosse falar de um livro que eu sei que ele gosta de ter feito, que é o Morte do Paraíso, sobre o Stefan Zweig. E talvez porque tem alguma coisa de cinema, alguma coisa de uma narrativa mais, vamos dizer assim, com o perdão da palavra, criativa. O que te tocou na experiência, ou por que esse livro é uma experiência que você guarda com carinho? E não é um livro muito falado, infelizmente. Né? Ele não é, mas já está aí, vai sair agora a 4ª edição e tal. Eu não me envergonho da sua carreira. Bom, primeiro tem uma experiência pessoal que eu não vou contar aqui, porque aí ele conduzia a nossa conversa para... Mas ele visitou a minha escola em Vila Isabel, quando eu estudava. Quando ele morreu, foi uma comoção na minha casa. Ele ficou só 6 meses no Brasil, né? Ele ficou, na última viagem, 6 meses. Mas ele veio 3 vezes e marcou muito, né? E a morte dele foi uma coisa que marcou o Brasil, ajudou, inclusive, o Brasil para entrar na guerra. Se vocês pegarem as manchetes dos jornais no dia 24 de fevereiro de 42, inclusive o Globo, a manchete do Globo é espetacular, era para o Brasil, porque dias antes, e por causa, o navio brasileiro, o Buarque, tinha sido afundado por um submarino nazista. Então, eu acho que a morte dele, Stefan Zweig, foi apressada por esse fato, mas não importa. O que eu acho importante para mim, na minha avaliação autobiográfica, é de que eu tinha sido demitido da Folha e estava muito triste com a profissão, porque eu estava fazendo um bom trabalho na Folha e ser demitido pelo telefone é realmente uma coisa humilhante, não merecia. E aí eu falei, não, como eu estava já trabalhando na ideia da biografia do Stefan Zweig, eu falei, não, eu vou pegar o fundo de garantia, vou aplicar, a Bolsa estava indo bem naquele momento, eu vou aplicar e vou passar 2 anos trabalhando e foi a possibilidade de eu evoluir jornalisticamente, porque a biografia é uma atividade jornalística, é o ponto de encontro entre literatura e jornalismo. E, aliás, quando eu comecei a trabalhar, eu pedi para conversar com o Antônio Weiss, o grande dicionarista, filólogo, grande figura, diplomata, e eu conhecia, e ele, então, vamos almoçar, ele era um gourmet extraordinário, fomos almoçar num restaurante tradicional lá na Praça 15, do Rio de Janeiro, e eu falei, mas escuta, me fale sobre a biografia, o que eu faço para ser um biógrafo? Ele fala, faz o que você sempre fez, você é jornalista. Porque a biografia é o estágio superior da biografia. Eu senti... a biografia é o estágio superior do jornalismo. Eu tinha já feito incursões em ficção, literatura, alguns livrinhos publicados e tal, mas sempre era escondido, sabe, de madrugada. Agora não, sentar e trabalhar 2 anos à luz do dia, sabe, para fazer um trabalho jornalístico completo, porque eu comecei com o livro de telefone do Stefan Zweig, para localizar as pessoas que estavam no livro de telefone brasileiro dele. Então, eu fiz um trabalho jornalístico e isso me encanta, e é por isso que eu estou viciado ainda nele, não consigo largá-lo. E agora fizemos aí a Casa Stefan Zweig em Petrópolis, vai se fazer um pequeno museu. Em suma, eu ainda estou envolvido com ele, e há outros personagens que eu já comecei a tratar e que estão reclamando, estão me puxando de noite, me puxam pela perna. E você não vai terminar o livro, sem meu respeito? Nós vamos agora para mais um rápido intervalo, informando ao Diniz, ele não gosta muito de tecnologia, eu acho, mas você está de campeão no Twitter agora à noite, um dos mais falados. Já voltamos com Roda Viva. É mesmo.
O Roda Viva volta ao ar com o respeitado e octogenário jornalista Alberto Dines. Dines, você é um crítico de imprensa, aproveitar aqui. Eu fiz uma lista de 10 órgãos de imprensa. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um. Características, pontos positivos, negativos. Coisa rápida para não nos estendermos muito. Folha de São Paulo. Você vai me criar problema. Não, mas são 10, você vai criar 10 problemas. Eu já era um jornalista embargado, agora eu serei duplamente embargado. São 10 órgãos de imprensa. Não, a Folha de São Paulo é um jornal muito inventivo, muito criativo, é muito criativo. Mas eu acho que falta continuidade e não basta ser inventivo, não basta ser criativo, é preciso fazer outras coisas, dar profundidade. Ele muda, o jornal está mudando e vai fazer agora mais um novo redesenho que eu soube. E não adianta ficar redesenhando, porque ele começa bem e de repente fica tudo igual, parece a velha Folha, né? Aquela, quando eu trabalhei lá, tudo... Estado de São Paulo. Estado de São Paulo é um jornal, procura assumir, já que ele tem uma série de dificuldades que, alheias à vontade dele, não é? Muito ligadas ao mercado e a uma série de situações, ele então procura se autolimitar, mas ele tem uma postura provecta, sábia, não é? E eu acho que ele sabe, ele encontrou, pelo menos, do ponto de vista formal e digamos, morfológico, ele tem uma aparência de sabedoria, não é? O Globo. O Globo é um vespertino, não consegue deixar de ser vespertino, o que é ótimo, eu adoro o vespertino, é um jornal falado, gritado, é um jornal da cidade do Rio de Janeiro, vai ser difícil tornar-se um jornal nacional, mas é um jornal de uma cidade espetacular, uma cidade não apenas bonita, mas uma cidade cheia de vida, e o jornal reflete essa cidade, esse espírito, e, sobretudo, ele tem uma formulação de vespertino, de ser falado, né? As manchetes são faladas, não são escritas, né? Gosto muito. Revista Veja. A Veja é o seguinte, você pega a Veja de 10 anos atrás, quando você estava lá, não sei, 15 anos atrás, pega a Veja de hoje, você vê, a revista shrincou, para usar uma palavra que eles usam lá, não é? Quer dizer, ela encolheu, ela ficou fechada, ela é uma sombra do que foi. E não é, vamos esquecer o lado político, que realmente eu, pelo menos, não concordo, mas, assim, ela tinha matérias internacionais muito boas, ela tinha matérias culturais muito... No outro dia eu me surpreendi, teve uma matéria sobre o Tony Hughes, aquele historiador que morreu, de uma morte horrível, não é? Uma matéria de 2 páginas. Há quantos anos que eu não vejo uma matéria de 2 páginas, cultural de 2 páginas? Ela se autolimitou, ela foi a primeira a pensar em classe C, e ela está fazendo um jornalismo para a classe C, e ela não nasceu para a classe C. Revista Época. Eu acompanho menos. O grande erro da Época, eu me lembro que comentei isso quando ela foi lançada, ela não podia ser a segunda Veja, e ela se acomodou para ser a segunda Veja. Ela tinha que ser outra coisa, e tem possibilidade, tem tantas alternativas que a Veja deixa, que ela... Mas tem jornalistas muito bons, né? Mas eu acho que ela precisava se libertar da Veja e obrigar a Veja a segui-la. Revista Isto É. Não leio. Jornal Nacional. Já não vejo, há muito tempo. Caros Amigos. Caros Amigos é uma revista que o título é meu, não é? Eu fui do grupo que criou a revista, mas quando saiu o número 0, grande parte das pessoas que fizeram a revista, que discutiram a revista às sextas-feiras na Casa Amarela, lá na Vila Madalena, pertinho da minha casa, as pessoas, quando saiu a revista, a maioria dessas pessoas, desses precursores, saíram, ficou muito politizado. Caros Amigos era para ser uma revista de cartas grandes, daí o nome, Caros Amigos, não é?
para provocar, e sem esse partidarismo que ela adotou, talvez foi talvez um caminho mercadológico, já que a grande imprensa ficou tão uniforme, não é? Tão monolítica, então procurou, mas eu não consigo mais me encontrar com a... Nesse sentido, talvez me antecipando a sua pergunta, Carta Capital faz aí um jornalismo político, mais equilibrado, político e ideológico, né? Mas tem matérias que se lê com prazer, sem concordar com a revista. Né? Revista Piauí. Excelente, excelente. Uma virada extraordinária, porque ela conseguiu, de cima para baixo, mostrar que é possível fazer jornalismo inteligente com poucos recursos. Não conheço as contas, tenho a impressão de que eles estão empatando, você dirá isso melhor do que eu, mas é a prova de que a inteligência vende. O Brasil quer inteligência da imprensa e eu fico feliz que você tenha me feito essa pergunta, porque ela é a comprovação de tudo que eu estou dizendo. É possível fazer jornalismo inteligente no Brasil. Você vê algum telejornal, Diniz? BBC. Bom. Não, eu via. Não, eu vejo, quando eu posso, o Jornal das 10 da Globo News. A Globo News é diferente. A Globo News está se tornando uma televisão com vida própria, com personalidade própria. E o Jornal das 10 eu acho bastante razoável, bastante razoável. Laura, por favor. Bom, já que estamos nessa toada, eu queria saber dos blogs, o que você lê, se você lê e o que você lê. Não, eu só leio o que as pessoas me mandam dos blogs. Eu não sou um leitor de blog, a não ser do site do Observatório da Imprensa, que esse eu acompanho diariamente, mas sempre a posteriori eu não participo. Primeiro, nós não temos critérios de publicação. O que chega sai, desde que identificado por um nome, qualificação e trate de imprensa. Nós não temos critérios de aproveitamento. Então, eu só queria aproveitar para te perguntar, o que você acha, em que você acha que os blogs, que a internet, que o Twitter, que o Facebook, que as comunidades, essas comunidades virtuais e tal, podem auxiliar ou podem municiar o jornalismo, seja de pauta, seja de assunto, seja de temática? O que você acha que eles podem colaborar com o jornalismo? Podem muito. Quando o telefone foi lançado no Brasil, o pai do Roberto Marinho, Irineu Marinho, que dirigia à noite, ele lançou o Repórter Amador. Você pega a noite dos anos 10, dos anos 20, tinha lá o anúnciozinho, ligue para o Repórter Amador. É isso, o Repórter Amador daquele tempo era o que ligava para a redação, tinha telefonista, porque não tinha descagem, e dizia, tem um desastre aqui na porta de casa, ou qualquer coisa assim. É o jornalismo colaborativo. Só que hoje, participativo, só que hoje ficou essa coisa grande, maravilhosa. Eu acho que os blogs são ferramentas, o blog, o Twitter, tudo são ferramentas. Eu acho difícil eles se converterem em veículos. Eles são ferramentas formidáveis. Eu não sei usá-las, uso algumas coisas. São ferramentas. Agora, achar que é isso que vai substituir o jornal, seja o jornal impresso ou o telejornal, acho que não. Diniz. Só mais um intervalo, depois a gente volta com a Maria Cristina e com o Eugênio, tá? Vamos, um rápido intervalo. Estamos de volta no último bloco do Roda Viva com Alberto Diniz e vamos fazer as perguntas bem objetivas para todo mundo poder falar. E antes de passar a palavra para Maria Cristina Fernandes, do Valor, o que você acha do Valor, Diniz? Pois não estava naquela sua lista e é um belíssimo jornal, um jornal muito bem feito. Segue, digamos, paradigma do Financial Times, o paradigma da Gazeta Mercantil, que foi um belíssimo jornal feito pelo Roberto Miller, filho. Mas eu acho que ele é um jornal um pouquinho flegmático demais, né? Ele, às vezes, faz questão de dizer,
todo mundo vai dar essa manchete, então eu não vou dar essa manchete. E ele tem material para dar uma manchete. Agora, é um jornal inteligente, basicamente inteligente, trata das coisas com profundidade, trata de imprensa. Tive até uma polêmica com o seu especialista em imprensa, sobre história da imprensa brasileira, mas ele trata de tudo com profundidade e é um jornal para a inteligência brasileira, não é? Maria Cristina. Essas redações todas que você comentou têm se deparado com um problema que mantém um staff de jornalistas que é caro e acaba se deparando com a produção desses jornalistas sendo reproduzida indefinidamente na internet sem que ninguém pague por isso. E o outro lado da ponta, né, escritores, artistas também veem muitas vezes a sua produção ser reproduzida sem que nenhum direito autoral lhes assista. Como é que você faz para combinar essa necessária democratização da informação que a internet trouxe, né, sem depauperar a produção, seja do jornalismo, seja de escritores e artistas? Essa questão do direito autoral, ela está me pegando, sobretudo nas últimas semanas, não é? Porque a internet, o Observatório da Imprensa, por exemplo, ele reproduz matérias de outros jornais sobre imprensa, porque está prestando um serviço público. Ele não é uma empresa lucrativa e ninguém reclama. Agora, não sei se em algum momento nós vamos ter que talvez mudar esse approach, porque nós estamos usando material da Folha, do Estado, da Valor, não é? Embora muitas vezes eu tenho recebido, até com muita alegria, jornalistas do Estado, de Valor também, dizem, olha, a minha matéria no Observatório dá mais repercussão do que a minha matéria no respectivo jornal para o qual eu escrevo. Então, isso é uma coisa difícil. Eu não sei como resolver isso, não é? Agora, sei que a gente tem que respeitar a propriedade intelectual, não é? Porque eu sei o quanto custa escrever um livro, o quanto custa escrever uma matéria, ou escrever um poema, ou fazer um desenho, e, de repente, ele é copiado, ele é photoshopeado e adulterado. Então, esse é um problema complicado que o Walter Benjamin já tinha tratado disso ainda nos anos 20, sobre a multiplicação da obra de arte, não é? É um assunto que a gente tem que encarar isso, mas não sei como. Eu confesso que aqui eu estou perplexo. Eugênio. Diniz, nos últimos presidentes da República, que diferenças você estabeleceria entre eles quanto à reação deles diante da imprensa? O Sarney, FHC, Collor, o Lula, a Dilma, o que você apontaria? Qual reagiu melhor com relação às críticas da imprensa? Sarney, deixa eu só fazer um parênteses, faço questão de dizer em todas as entrevistas, que não foram poucas. Eu tive o prazer de demiti-lo. Assim que eu cheguei no Jornal do Brasil, ele era correspondente do Jornal do Brasil em São Luís e só escrevia sobre ele próprio, quer dizer, porque como ele mandava os despachos telegráficos, naquela época existia, sem o crédito, né, do correspondente, então ele se permitia escrever sobre ele próprio. E quando eu cheguei, os meus colegas falaram, olha, mas tem esse absurdo aqui, não sei o quê, e nós o demitimos e a Condessa, que era maranhense, não reclamou. Então, vamos tirar o Sarney. Nunca te passou pela cabeça que se você tivesse deixado ele lá, talvez ele não fosse procurar outra coisa para fazer? Pois já aconteceu isso com outras pessoas. Mas esse não... O Sarney sabe, nós fizemos uma avaliação rápida sobre a biografia dele, ele é o líder civil do governo militar e, de repente, ele é o herdeiro de toda a luta pela democracia. Mas sempre disse que nunca processou a imprensa, nunca... Não processou porque não precisava. Não precisava, não é? Eu lembro dele da participação no pacote de foi pacote de abril. Pacote de abril em 77. Geisel. Geisel. Foi um papel horrível que ele
defendendo, não é? Então eu não e Collor não existe, é uma coisa que nós devíamos ter vergonha de ele ter sido presidente da República, não tem gabarito pessoal. Agora, vamos falar dos outros, né? Fernando Henrique, Lula, Dilma, eu acho que são figuras, e como eu sou anti-Fla-Flu, eu acho que eles se completam. Há uma talvez os nossos pósteros possam dizer melhor do que eu, mas há uma continuidade. Aquela cerimônia quando o Fernando Henrique deu posse ao Lula, aquele abraço, não sei o quê, foi espetacular. Eu fiquei emocionado, né? Porque passou a faixa presidencial, caiu os óculos, teve aquela coisa toda. Mas foi muito bonito, quer dizer, porque eles começaram juntos, um no Fla, outro no Flu, mas nunca se confrontando. Depois, infelizmente, por razões que não convém agora a gente parar, ele começou essa polarização que é ruim, né? E vejo, nesse sentido, a presidente Lula trazendo uma contribuição pacificadora, que é importante. É preciso acabar com essa polarização, esse espírito radical que leva o Brasil para paroxismos que não são próprios da nossa natureza. Doutor Manuel Céu. Pois não. Na área jurídica, a imprensa cria heróis, né, ou consolida heróis, pelo menos, né? Quer dizer, eu me lembro da Denise Frossard, sua conterrânea, que se popularizou porque condenou uns bicheiros, não é isso? Mais recentemente o delegado, o Protógenes Guimarães, e agora a ministra Eliana Calmon, né, corregedora nacional de justiça. A imprensa precisa de heróis, ou o povo precisa de heróis? Como é que é essa história? Precisa. Os heróis fazem bem. Eu acho que a Denise Frossard não tem semelhanças com Protógenes. Eu acho que estamos aí falando... Primeiro não, que ela, nem eu acho. Ela é uma juíza, uma magistrada, não é? Eu conheço ela bem, ela vem muito ao programa, e não é o fato de ser carioca. E o Protógenes fez uma operação que não foi uma operação bonita. Essa Satyagraha foi uma jogada que ainda precisa ser contada, que não foi bonita, e que não engrandece até, digamos, a Polícia Federal e os órgãos de inteligência do Brasil. Agora, eu acho que ter heróis... Eliana Calmon. Ter heróis como magistrados é muito bom, isso é bíblico, não é? Nós temos no Velho Testamento lá os juízes, o livro dos juízes. O que eles eram? Eram heróis, eles eram grandes líderes, não é? Não eram apenas... E muitas vezes são heróis anônimos, não é isso? Exatamente. Muitas então vezes. Eu acho que fazer do magistrado um herói, desde que seja um herói verdadeiro, merecedor. Eu acho positivo. A sociedade precisa. Ela está tão deprimida com os maus exemplos que, de repente, dá um bom exemplo. Eu acho que, até o momento, eu continuo um ardoroso fã da ministra Calmon. Diniz, nós temos que... Desculpe, Laura. Eu queria também fazer... Acabou o tempo? Acabou o tempo? Uma coisa bem rápida, se puder, você faz. O cinema. Você disse que é um cineasta frustrado, o cinema é arte total. Frustrado, não. Não, eu vejo filmes e eu me sinto cineasta ao ver grandes filmes. Deixa eu fazer a pergunta, senão ele me corta. Qual é o filme da sua vida que você mais gosta e qual o filme que você faria? Isso é complicado. O filme que eu gostaria de fazer, ele poderia ser feito esse ano, o assunto está na boca, tem a ver com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, 70 anos esse ano. É um documentário. Tem aí, é uma história bonita, é uma história chamada Lídice, mas aí, se eu for contar a história... Não Vamos esperar para ver na tela. Uma perguntinha rápida, então, Laura. Eu queria que você falasse, você como ex-militante na juventude sionista de esquerda, como você está vendo essa situação agora, essa escalada militar em Israel agora, em relação ao Irã? Israel se perdeu. Se perdeu. E quem diz isso não sou eu,
são as grandes figuras da cultura israelense que estão dizendo isso, e eu estou fora, não vou lá há muitos anos, mas perdeu-se aquele... Lembro de um discurso do meu pai, pouco depois da criação do Estado, eu falei, ou Israel vai ser um país diferente, ou não vale a pena ter Israel. Tá certo. Então, mais uma vez, muito obrigado, Alberto Dines. Parabéns pelos 60 anos de imprensa, 80 anos de vida. Vamos aguardar o seu filme agora e quando você for dirigir um órgão de imprensa, seremos seus leitores. Tá? Todos convidados para participar. Muito obrigado e até a próxima semana. Agradeço ao prestígio da nossa audiência e boa semana a todos.